Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Capitalismo Consciente Brasil aqui no YouTube. Eu sou a Juliana, estou head de associações e tecnologia aqui do Instituto. É um prazer enorme, mais uma vez, trazer um conteúdo super legal para vocês assistirem. Hoje a nossa conversa é com o Emerson Couto. Ele é cofundador do Instituto Repartir. O Emerson é jornalista, escritor e consultor em comunicação. Nos últimos 10 anos, o Emerson atuou como consultor para gestão de imagens e reputação na Curado e Associados, tendo se desligado da consultoria em 2021 para fundar, ao lado da Luciana Álvares, o Instituto Repartir. Ele também é pai do Felipe. Vou chamar ele aqui para conversar com a gente agora. Vem cá, Emerson. Vem para cá. Bem-vindo. Obrigado, Juliana. Obrigado, prazer estar aqui com você. Obrigado, estar feliz com essa conversa nossa aqui hoje, viu? Muito obrigado. Eu também estou super contente e gostaria de começar esse episódio pedindo para você contar um pouquinho do Instituto Repartir, o que vocês fazem. Legal. O Instituto Repartir nasceu em 2021, em agosto, ele é relativamente novo, jovem, né? E ele existe para combater a evasão universitária de estudantes de comunicação de famílias de baixa renda. Esse é o nosso propósito central, né? E como que ele nasce? Como que nasce essa ideia? Eu, como jornalista, eu participei, desde a última década para cá, eu participei de muito evento universitário, palestra, semanas de comunicação, mais voltado ao jornalismo, e eu conheci muitos jovens ali, essa juventude que está estudando comunicação, e ele tinha uma angústia grande, eu percebia uma angústia grande deles de, será que eu vou conseguir me formar? Eles chegam à faculdade, né? Será que vai ter emprego? Primeiro precisa se formar, depois ter emprego, né? Chegar ao mercado. E essa era uma angústia do Brasil inteiro. Eu estava no interior do Rio Grande do Sul, no Pará, Amazonas, era a mesma angústia. Se você começa a entender recortes ali sociais ou recortes raciais, você começa a ver que tem uma exclusão ainda muito maior, né? Então, foi aí que nasceu o Repartir. A gente fazia, eu discutia muito o assunto, mas eu não atuava, né? Foi aí que nasceu uma vontade de criar um instituto para dar oportunidade de estágio remunerado, capacitação para jovens estudantes de comunicação, tem que ser de família de baixa renda. A gente também tem alguns critérios de representatividade de cor e raça, porque a gente também quer fazer inclusão de pessoas não brancas, né, no mercado, que é um mercado muito elitizado, e foi aí que nasceu, né, dessa vontade de tornar realidade um sonho. E aí, essa minha vontade era mais minha, ela se casa com a vontade da Luciana, que é minha esposa, mãe do Felipe, e a Luciana trabalhou muito tempo no mundo corporativo, com comunicação, depois com responsabilidade socioambiental, depois com sustentabilidade, depois migrou para o terceiro setor, trabalhou em duas grandes fundações do terceiro setor. Ela conhecia muito bem a realidade das organizações do terceiro setor, né? E se a gente pegar as menores, também vulneráveis, elas não se comunicam, elas não têm uma estrutura institucional, organizacional sólida, elas não conseguem captar, não conseguem contar suas histórias, né? Então, elas precisavam de apoio também. Então, qual que foi a ideia? A ideia é juntar as duas vontades, né? Juntar esses estudantes que precisam de oportunidade, precisam chegar ao mercado, precisam se formar, atender essas organizações. Eles atendem, né, organizações do terceiro setor gratuitamente, elas não pagam nada, eles recebem, mas as organizações não pagam nada, em projetos de comunicação. Projetos variados que a gente faz para elas poderem se desenvolver e conseguir captar e sobreviver também, né, ter uma sustentabilidade das suas jornadas. Então, foi assim que nasceu o Repartir. Ele é fruto dessas vontades. Foi num momento bem especial da sua jornada, então. Nasceu no meio da pandemia. A gente já tinha vontade de fazer isso. Foi na pandemia que a gente teve em 2000, foi ainda no ano de 2020 que a gente decidiu que ia fazer. A gente fez uma transição de carreira também. Eu saí primeiro do meu trabalho na consultoria para começar a me dedicar integralmente. A Luciana saiu só este ano do emprego dela. A gente se programou para fazer essa transição. Hoje a gente se dedica integralmente ao Instituto, que é importante. Olha que maravilhoso. Isso. Sim, é importante, né? Os dois estarem juntos, os dois sentirem juntos, os dois poderem crescer juntos, né? União, comprometimento e ação, né? Sim, super bom. Emerson, eu gostaria, assim, a gente tem bastante seguidor aqui no canal, a gente tem bastante, tanto pessoas, né, quanto empresas que se inspiram aqui no conteúdo que a gente coloca. Eu gosto sempre de saber as práticas conscientes aqui dos nossos associados. Então,
Agora que a gente já falou um pouco do Instituto, se você puder contar para a gente os cases, as práticas, como vocês conduzem as ações internamente? Legal, sem dúvida. Bom, a consciência é uma consciência ampla. Tem uma consciência, vou te dar algum exemplo dos jovens mesmo, tá? Um dos pilares que a gente trabalha com eles, então o propósito é combater essa evasão universitária. Agora, a gente trabalha com alguns pilares, um deles é consciência social desses jovens. Então, eles recebem uma bolsa, então tem um apoio financeiro, eles atuam junto com a gente, eles trabalham, eles prestam esse serviço em comunicação, então eles estão aprendendo na prática. Agora, eles estão atendendo organizações sociais de diferentes causas, né? Então tem todo tipo de causa, de empoderamento feminino, de combate a racismo, de morador em situação de rua. A gente trabalha com várias causas, eles trabalham. Então, é uma forma de a gente despertar nesses jovens também. Alguns já têm, alguns a gente vai despertar e potencializar esse olhar social, essa consciência para a transformação de mundo, né? Então, hoje não adianta só dar a bolsa financeira. A bolsa financeira é o primeiro passo e é importantíssimo para ele se manter, né? Mas a gente trabalha outras dimensões também, liderança, protagonismo nesses projetos e a consciência social. Eles também entenderem as dores que estão do outro, eles têm as deles, mas também tem outras, muitas dos outros lados que eles precisam olhar. E esse jovem consciente, ele é o futuro do mercado, ele vai estar no mercado em breve, para trabalhar em empresas conscientes também, né? As empresas conscientes demandam pessoas, que são as pessoas que fazem, né? Temos tecnologias, mas também temos pessoas que são fundamentais, e então a gente está preparando pessoas conscientes também para isso, né? E no fundo é tudo, acho que tudo que a gente faz, a gente tem uma ligação muito grande com o capitalismo consciente, com o trabalho de vocês, porque a gente é parceiro das empresas também, né? A gente não faz nada sozinho, né? Então a gente precisa também de apoiadores e parceiros com esse olhar, né, esse olhar cuidadoso, que quer transformar, que quer incluir. Então, isso, eu acho que é muito por aí. Sim, com certeza, né? O Repartir nasceu na pandemia, né? Então, uma das perguntas que eu ia te colocar, se alguma coisa vocês tiveram que adaptar na pandemia ou alguma prática que teve que alterar, né? Mas, na verdade, vocês já nasceram com esse olhar, já... Como que é na tecnologia vocês... tá distante, né? Mesmo com a pandemia... A gente estava falando aqui Sim, no bastidor antes da gente começar a gravar, né? A gente sim. trabalha home office, a maioria das empresas adequou, né, este formato híbrido até, né? Parte está na empresa, parte está... Como que é para vocês passar essa mensagem para os jovens? Como que funciona na prática? A gente nasce na pandemia, a gente nasce totalmente home office. Tem uma razão específica. É algo que está sendo um aprendizado, né? A gente está entendendo isso, né? Eu já vinha trabalhando como home office no meu emprego anterior, mas por quê? Qual que foi uma das razões? Que a gente também quer criar uma diversidade territorial nessa inclusão, né? Então a gente vê uma das questões complexas de exclusão é o CEP da pessoa, né? Então, o emprego ele fica no centro, nas regiões centrais, as pessoas têm que se locomover para poder chegar, as pessoas que moram em periferias, elas têm uma dificuldade de acessar. Então, a gente começou um trabalho remoto, então, inicialmente em São Paulo, com jovens de diferentes periferias de São Paulo e da Grande São Paulo, né? Então, eles não precisam se deslocar. Eles têm auxílio de internet, quem não tem o computador, eles recebem um computador para poder trabalhar. Então, eles têm um suporte para poder trabalhar em casa, com tranquilidade, não perder horas se locomovendo, né? Então, tem Que essa questão também bacana isso. de pensar para Muito eles, legal. né? Isso é um bem-estar. Que E aí legal. e tem uma ampliação para o Brasil também. Então, a gente começa agora a ampliar. A gente tem uma menina do Rio Grande do Norte com a gente, de Natal. Agora, em janeiro, está começando uma menina do Recôncavo Baiano. Vai começar uma de Belém do Pará, em janeiro. Então, assim, a diversidade territorial, não só em São Paulo, mas também no Brasil, para dar oportunidade também para quem não está em São Paulo. A gente fica em São Paulo, a gente existe fiscalmente em São Paulo, mas a gente faz, e as próprias organizações sociais que a gente atende estão no Brasil inteiro também. Então a gente tem alguns apoiadores, fornecedores também que ajudam a gente nesse apoio local, né? Mas a gente acho que a tecnologia, essa questão do home office, ela abriu a oportunidade de sair de um único lugar, né? De um centro ali, de poder expandir. No nosso trabalho isso é muito forte, né? E a gente quer ampliar mais, chegar em mais lugares com mais pessoas diferentes. Então, a diversidade também passa por territórios diferentes, né?
Sim. E quantos jovens no ecossistema de vocês hoje, Emerson? Se você puder Então, abrir para a gente. sim, claro, claro. A gente tem 7 que alguns já saíram, a jornada deles é de 2 anos, né? Então, contando Ah, um tá. pouquinho, eles têm um estágio de 2 anos, até 2 anos, que é dentro da legislação do estágio, né? E eles ficam com a gente esse período. A gente está com 5 agora, 2 já saíram e 3 estão chegando. Então são 10 no total, né? 3 já, desculpa, 4 já saíram. Já foram para algumas. Uma menina foi para uma agência de comunicação grande, uma multinacional, a outra foi para o rapaz foi para uma multinacional também. Eles já estão se colocando no mercado, né? Então tem essa Demais isso. rotatividade. São 10 jovens, né? Com os que vão começar agora em janeiro, vão ser 10 pessoas que Legal. passam por esse período de até, no máximo, 2 anos. Alguns ficam 6 meses, 1 ano, não tem um máximo, mas não tem um mínimo para ficar, né? E aí eles vão aprendendo. Alguns, em 6 meses é uma revolução na vida deles, assim, né? Imagino. Eles não têm, a gente não exige experiência prévia, eles não precisam falar idiomas, nada. Então a gente não tem uma exigência clássica do mercado de qualificação, eles precisam ter vontade de transformar o mundo, né, que a gente fala. E aí eles vêm, mas em muito pouco tempo eles têm uma capacidade muito grande, né? Então, em pouco tempo são outras pessoas mais empoderadas, que já conhecem algumas ferramentas de comunicação, de planejamento de comunicação, e já conseguem se colocar no mercado até, já conseguem ser mais competitivos, né? Competitivos não, conseguem estar mais adequados ao mercado, né? Como é bom a gente exercitar o nosso propósito, não? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Dos 4 pilares do capitalismo consciente, qual pilar a repartir se encaixa mais, assim? Propósito, liderança, Eu acho cultura? o propósito, eu acho que eu acho que é fundamental. E a gente trabalha a propósito com as organizações sociais, né? Então, quando a gente fala que a gente trabalha a comunicação, ela descobrir primeiro quem ela é, descobrir narrativa. E a gente trabalha muito a questão do propósito, não só internamente o nosso propósito, né? Mas uma provocação para essas organizações também descobrirem os seus propósitos, né? Tem muita organização social com diferentes causas que faz trabalho legal, mas ela sabe o que ela faz ali, né? Ela conhece as atividades, os projetos, as atividades, mas ela precisa descobrir esse propósito dela até para conseguir contar a história dela, né? Então, a gente faz alguns exercícios, tipo Golden Circle, lá do Simon Sinek, de entender, né? Por que eu existo inicialmente até chegar no que eu faço lá na ponta, né? Então, propósito é uma coisa que a gente gosta muito, não só do entendimento nosso interno, mas também de trabalhar isso com as organizações sociais, né? Eu acho que, sem dúvida, é um dos pilares fortes, sem dúvida. Quanto carinho na sua fala, Emerson, muito, muito inspirador. Obrigada por você estar dividindo um pouquinho do Instituto Repartir aqui com a gente. Eu fiquei com uma Obrigado. dúvida ainda. Como que o jovem faz para participar? Como que ele entra para o Instituto? Sim. A gente abre alguns processos seletivos de tempos em tempos, e a demanda é muito maior do que a gente pode atender, né? E a gente faz esse processo seletivo com esses critérios que eu te falei. O principal critério é ser de família de baixa renda, de acordo com o IBGE, né? Então, esse é o primeiro critério. Depois a gente tem critérios raciais, né? Tem dentro da representatividade da sociedade brasileira, né? Então, pelo menos 60% de pessoas pretas ou indígenas, 50% gênero, né? Gênero e orientação sexual, pelo menos 20% LGBT+. Então, a gente tem, o critério é esse, a gente abre esse processo seletivo, e aí depois a gente faz tem outros critérios posteriores, por exemplo, diversidade territorial também é uma questão. A gente abriu há pouco tempo uma seleção só para mulheres negras do Norte e Nordeste. Então tinha esse perfil, tinha esse recorte, né? A gente já fez para pessoas trans, né? A gente pegou tem um jovem trans com a gente, foi uma seleção específica com esse perfil. Então a gente está tentando buscar essa diversidade, e aí os processos seletivos são assim, né? Eles passam por uma conversa depois, a gente vê quem precisa mais, a gente vê quem tem mais necessidade de ter essa oportunidade, né? Não é o mais capacitado, mas quem precisa, né? A gente vê, olha, essa pessoa talvez não fosse passar num processo seletivo convencional de uma empresa. Sim. Então, vamos olhar para ela. Ela que me interessa, essa pessoa, esse jovem, né? Então, a gente vai dar um olhar mais sensível, né? Mais apurado. Sim, e aí a gente vai trazer ele para a gente, né? E aí ele vem com a gente, e em pouco tempo ele vai estar participando de um processo seletivo de uma empresa, de uma empresa ou qualquer outra organização. Ele vai poder estar preparado para isso. Em pouco tempo, 6 meses, ele já está
vivendo isso. Muito gostoso, muito bom saber desse projeto lindo que vocês têm. A gente tem um tempo um pouco limitado aqui no nosso episódio. Toda vez que eu olho o reloginho, eu fico, ai meu Deus, já vou ter que cortar, tá indo tão bem, eu já vou ter que interromper. Mas eu gostaria, você fala tudo com tanto. Vem de dentro, assim, né? Tanta inspiração que vem de você, é muito amor mesmo que vem nesse trabalho. E eu gostaria de te pedir algo que não foi combinado, mas para você deixar uma mensagem inspiradora aqui para os nossos telespectadores aqui do YouTube. Claro, eu acho que a nossa inspiração primeiro veio de uma canção, Nome Repartir, Instituto Repartir, ele vem de uma canção do Emicida, Tudo para Ontem, que ele fala viver é partir, voltar e repartir, né? Que foi um pouco o nosso movimento. A gente foi para o mercado, conquistamos muitas coisas, tanto Luciana quanto eu, né? E voltamos para repartir conhecimento, oportunidades com esses jovens, né? Então a gente está vivendo isso. Eu acho que o terceiro setor é uma realidade que todo mundo tem que se ajudar, todo mundo faz coletivamente, né? E todo mundo ganha. Como o capitalismo consciente mesmo diz, é um ecossistema em que todo mundo está ganhando, né? Os jovens, suas famílias, as futuras gerações desses jovens, né, que vão subir, né, qualificando-se, tendo empregos qualificados, a sociedade ganha, as empresas ganham demais, a gente tem algumas empresas que já estão apoiando, que estão acreditando e que precisam participar disso, né? Então, eu acho que a inspiração é essa, é um fazer coletivo, de estar todo mundo junto, né? A gente estava semana passada num evento de um banco que lançou, um grande banco que lançou um programa de bolsas para estudantes universitários, para permanência, um programa super bacana. E eles falam lá, as empresas precisam apoiar mais mesmo, né? Ainda que a educação seja uma política, seja um dever do Estado, as empresas precisam apoiar essa qualificação, essa permanência, né, desses jovens. E eles não são privilegiados por estarem na universidade, porque tem muita gente abandonando para precisar comer, né, porque não tem, a bolsa permanência acaba. Então, é uma realidade extremamente urgente de manter esses jovens na universidade. Então, quanto mais gente estiver junto na causa, quem quiser procurar a gente para conhecer mais, está super convidado, convidada, a gente vai ficar muito feliz. E obrigado pela oportunidade, Juliana. Imagina, eu que agradeço o bate-papo incrível, cheio de carinho. Posso deixar aqui nos nossos descritivo do vídeo, eu vou deixar, olha, o link do site, seu LinkedIn, se você me autorizar, posso colocar aqui também. Todo mundo que quiser entrar em contato com vocês. Tá ótimo, vou deixar aqui na descrição do vídeo para todo mundo. Emerson, tá bem. Gratidão pela tarde em que estivemos juntos aqui gravando. Muito obrigada por fazer parte desse ecossistema todo aqui que nós estamos construindo, acreditando na educação, né? A gente também parte desse princípio. A gente tem que educar o jovem hoje para a gente ter um mundo melhor amanhã, em todos os sentidos, não é? Sem dúvida. A educação é fundamental para combater desigualdade, sem dúvida. Obrigado, exatamente. Juliana. Obrigada. Obrigado. Até a próxima, Emerson. Tchau, tchau. E para você que está assistindo a gente aqui no YouTube, olha só, se você ainda não é o nosso associado aqui no Instituto Capitalismo Consciente Brasil, olha só que convite bacana, é super fácil. Você pode se associar gratuitamente e todo esse conteúdo que a gente produz aqui, todos os pilares do capitalismo consciente, ter acesso a essa cultura toda que a gente promove aqui sem custo nenhum. Basta você entrar no nosso site, vou deixar também aqui o link para você se associar. Se você é uma empresa e deseja fazer parte também desse ecossistema, será sempre muito bem-vindo. E olha só, já que você está aqui no YouTube, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. A gente vai ficando por aqui, Emerson. Até a próxima. Super obrigada. Tchau. Obrigado você.